Bom dia, meus queridos colegas, tudo bem? Espero que tenham tido um bom ano novo, né? Um bom Natal, que todo mundo esteja bem e feliz. Gostaria de cumprimentar a todos e todas, de cumprimentar o professor Hélio, a professora Vilma e agradecer a compreensão e terem aceitado, né, que eu faça essa apresentação através do vídeo. O motivo para eu não estar na Paraíba no mês de janeiro, eu vou apresentar, no final do vídeo eu vou trazer algumas imagens desse fantástico motivo, né? Um motivo que está trazendo bastante felicidade. Mas vamos ao que interessa de fato. Se eu compreendi direito a proposta dessas oficinas, dessas apresentações, a ideia é trazer um pouco quais linguagens aparecem nas fontes que eu estou utilizando. Essas fontes se expressam através de quais linguagens? De que linguagens eu estou falando? A fonte, o tipo de fonte que eu uso traz um debate, mas a linguagem expressa nessa fonte traz uma especificidade que é o que pretendo alcançar nessa apresentação. Mas antes de eu definir, de eu debater com vocês essas linguagens, eu preciso clarear qual objeto eu estou falando, porque a linguagem está diretamente ligada ao objeto, né? O objeto, a fonte e a linguagem pela qual essa fonte se expressa. O objeto de minha pesquisa é o ensino da história. Aí primeiro vamos pensar o ensino numa perspectiva de Hilsen, né, enquanto uma área específica do conhecimento. Estamos falando da comunicação de saberes históricos. E numa perspectiva freiriana também, em que ensino e aprendizagem compõem um conceito só, né? Os dois são sujeitos. Entender a participação desses dois sujeitos faz parte do entender o ensino em si. Então, o ensino não é só a ação do educador, mas sim a comunicação de determinados saberes entre educadores, educandos e porventura outros sujeitos que participem da relação, né? Então, uma relação mútua. Gosto muito de usar o termo a comunicação de saberes históricos, inclusive porque transcende a disciplina em si, né? Eu não pretendo, o objeto ele não se restringe, o objeto nessa pesquisa não se restringe à disciplina, à aula. Eu quero ir um pouco mais além, como a comunicação desses saberes históricos se deu, né, na Escola Tiradentes no ano 2012, na sala de aula e fora dela também. Bom, então como há essa ligação direta entre a linguagem, a fonte e o objeto, a análise desse objeto eu estou fazendo na pesquisa a partir de 3 blocos. No primeiro bloco eu quero tratar a história da escola, então não é uma comunicação de saberes históricos que surge em 2012 do nada, né? Vem de uma história, de uma escola marcada por lutas, por ocupações, que possui uma infraestrutura limpa, enfim. Uma série de características que chamam a atenção, que despertam o interesse, né? Se você olha nas áreas de reforma agrária do MST na Paraíba, apenas 3 escolas possuem as séries finais do fundamental. Uma em Campina Grande, outra no Litoral Sul e essa em Marília. Nenhuma dessas, a de Marília, de todas essas, é que possui a melhor infraestrutura, uma infraestrutura bastante incomum no campo paraibano. Como foi que isso aconteceu, né? Então, o primeiro bloco, a história da escola. O segundo bloco são as propostas pedagógicas que influenciam em alguma medida o ensino nessa escola. Quais propostas estão ali em disputa, estão ali influenciando, se ramificando. E por fim,
a prática pedagógica em si, a didática da história em si, a comunicação dos saberes históricos em si, que está umbilicalmente relacionado com a história da escola e com as propostas em vigor. Então, eu pretendo chegar no objeto a partir desses 3 blocos. No primeiro bloco, História da Escola, eu vou utilizar as fontes com as seguintes linguagens, né? Primeiro, os documentos oficiais do município sobre a escola. Aí, repare, eu estou falando de uma linguagem escrita, né? Institucional, estatal, referente ao poder municipal, carregada de intencionalidades, né? Uma documentação que coloca a prefeitura e o seu gestor, no caso era o prefeito Antônio Gomes, como os protagonistas dos benefícios, dos avanços, enfim, do considerado benéfico e avançado da escola. Então, a escola e as suas conquistas como resultado da boa gestão. É o prefeito quem decreta, quem institui, quem inaugura, quem consegue recursos, quem gerencia a obra. Então, documentos que trazem esse discurso muito forte, um tipo de linguagem. A segunda é bibliográfica, e aí também linguagem escrita e bibliográfica, especificamente 3 dissertações de mestrado, 2 menos, assim, vou dar uma passeada por elas, porque são da área de geografia, tratam de territorialização, uma focando na juventude, outra mais geral, mas que no seu corpo trazem elementos dessa história da escola. Mais especificamente a dissertação do professor Luciélio, do Centro de Educação, em que o objeto dele é a construção do projeto político-pedagógico da escola, mas que passeia amplamente pela sua história. Então, de que linguagem é essa que eu estou falando? Uma linguagem escrita, acadêmica, com vocabulário rebuscado, e esse rebuscamento que o distancia das camadas populares, né? Um vocabulário distante, diferente das camadas populares, inclusive das camadas populares que compõem o objeto da pesquisa. Uma linguagem que tenta, que se esforça e que transparece uma busca por neutralidade, por imparcialidade, por distanciamento. Uma linguagem que tenta colocar o sujeito dessa linguagem como um observador distante, alguém imparcial o suficiente para se aproximar mais da verdade do que aqueles envolvidos emocionalmente. Embora a perspectiva de pesquisa do professor, né, não seja essa, no geral a linguagem acadêmica traz esses elementos. Uma outra, e aí bastante interessante pela diversidade das anteriores e pela similaridade também, é a imprensa local. Veja que uma gráfica, né, uma imprensa escrita é algo caro e algo raro nos interiores. Hoje você não tem. Em Mari não há nenhum jornal escrito circulando, se é que já teve algum. Mas com a internet surge a possibilidade dos jornais em formato de blog. Então há alguns, né, encontrei 4 jornais em formato de blog, tanto com uma amplitude regional como mais local, mas que trazem em si matérias sobre a cidade de Mari, inclusive sobre a Escola Tiradentes. Uma linguagem escrita, jornalística, que se aproxima mais da linguagem popular que acadêmica, mas que ao mesmo tempo se diferencia dela. Também busca imparcialidade, né? Aparenta essa busca pela imparcialidade, pela neutralidade, etc.
E por fim, os relatos orais. E aí reparem que eu usei o termo relatos orais, eu não usei o termo história oral. E esse é um debate muito forte, né? Há um movimento muito grande no sentido da história oral enquanto uma disciplina autônoma. Por outro lado, há um preconceito enorme da oralidade enquanto fonte histórica, né? Um questionamento no sentido de não ser científico. Talvez essa busca por autonomia enquanto disciplina esteja relacionada a isso, né? Seja um contraponto a essa discriminação. Na disciplina esse semestre a gente fez um debate muito interessante, que é o da entrevista do professor Montenegro, em que ele diz exatamente assim, vejam só. Mas na entrevista do professor Montenegro, na página 194, né? Ele diz assim: mas o que eu destacaria é que a história oral não existe enquanto área do conhecimento. Eu, pelo menos, estou alinhado com pesquisadores e historiadores que veem no uso das fontes orais apenas uma forma de produzir uma fonte para o trabalho do historiador. E nisso continuo discordando frontalmente daqueles que dizem que publicar entrevistas é fazer um tipo diferente de história, chamado de história oral. Olha que interessante, e me parece agradável a ideia, e é o que eu decidi, por onde eu decidi caminhar na pesquisa. Tratar os relatos orais como fonte, uma linguagem específica na pesquisa, mas não como um campo diferenciado, não como uma disciplina autônoma. Não me interessa muito isso. O que me interessa é que entrar em contato com a história da escola, no bloco que eu estou, os relatos orais dos sujeitos que participaram dessa história é fundamental para compor o leque de fontes que me permite aproximar. Veja que a diversidade de leques é algo existente na pesquisa, né? Então eu vou por documentos oficiais do município, eu vou por bibliografia, por um acúmulo bibliográfico da universidade, vou pela imprensa e vou pelos relatos orais. Agora, alguns elementos específicos dos relatos orais que merecem ser tratados e que pretendo debater. Através dessas 4 linguagens, eu pretendo chegar mais próximo possível do processo histórico da Escola Tiradentes. Esse é um objetivo. Mas pretendo também entrar em contato, debater com as diferentes versões memorizadas dessa história. Então me interessa a história da escola e as versões dos sujeitos que participaram da história da escola. Exatamente porque existe um conflito instaurado, tanto no discurso dos documentos oficiais e imprensa, que colocam os gestores municipais como sujeitos das transformações consideradas benéficas da escola, como o discurso da comunidade de alguns educadores, sejam eles da comunidade ou vinculados a ela ou ao MST, que veem o visto como conquista, como avanço da escola, como resultado da ação da comunidade do movimento. O movimento é o protagonista, o sujeito fomentador dessas transformações, dessa qualificação. E para a imprensa e para a institucionalidade são gestores, a própria prefeitura e sujeito. Então nos interessa a história e as versões e os conflitos e disputas que envolvem essas versões. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é quais propostas pedagógicas estão em jogo nessa realidade da Escola Tiradentes. Ainda não é como uma proposta se materializa, é quais propostas estão em jogo.
Então, isso me remete a dois tipos de fontes. O primeiro são os documentos elaborados pelo MST. O MST possui 3 coleções, né? O Caderno de Educação, o Caderno do Educando e o Boletim de Educação. E essas publicações trazem as reflexões, elaborações teóricas e deliberações do MST para a educação. Então, desses documentos, eu estou extraindo o que seria uma proposta de ensino da história do MST. Essa proposta ela não está muito sistematizada nos documentos, ela está mais fluida, espalhada, né? Os documentos estão mais preocupados com uma perspectiva geral de educação, embora às vezes trate do específico, mas a preocupação maior é com o geral. A partir desse geral eu sintetizei o que seria essa proposta. Esse bloco é o que está mais avançado na pesquisa. Então estou falando de uma linguagem, mais uma vez, uma linguagem escrita, produzida por coletivos do movimento social. Já está começando a ter especificidades e que traz no seu corpo de forma muito visível, muito em erupção as intencionalidades político-ideológicas do movimento social. As intencionalidades político-ideológicas e pedagógicas do movimento social, claro. Uma proposta enquanto uma intenção de implementação. Os textos eles não trazem como é o ensino da história no MST, a preocupação não é essa, mas sim colocar na mesa uma proposta tanto para os seus membros agirem para implementá-la, como para propagandear para o mundo afora, né? Para defender teoricamente, na prática, essa proposta. No currículo, por exemplo, é o debate do currículo prescrito. Esse algo idealizado ainda. No MST tem algo interessante porque não raro essas propostas são oriundas de experiências práticas, né? Então em determinado assentamento, em determinado estado acontece uma experiência, na opinião desses sujeitos dá certo, se formula sobre ela, se debate, se delibera ela enquanto aspectos dela, enquanto sugestão para o resto do país. É mais ou menos isso. Mas ainda uma proposta, uma intencionalidade. E quero confrontar, né, debater, discutir um pouco a relação dessa proposta pedagógica do MST com as propostas pedagógicas do Estado. Duas propostas que se ramificam para dentro da história com conflitos, conciliações, negociações, etc. E para a perspectiva do Estado, né, estou usando os parâmetros curriculares nacionais, as referências curriculares do Estado e, caso haja, porque ainda não encontrei, as referências curriculares do município de Marim. De que linguagem estou falando agora? Escrita e estatal. Os parâmetros curriculares nacionais, por exemplo, estão muito preocupados em estabelecer padrões, regras unitárias, né, para todo o país, né, o conceito de nação aí muito forte ainda. A nação brasileira se estuda assim, o ensino, a educação tem que ser assim, dói a pouco ao chuí. É verdade que há bastante flexibilidade também, né, sobretudo na que está em vigor agora, já tivemos formulações muito mais fechadas, padronizadas, mas ainda é presente na linguagem essa padronização nacional, né? É uma proposta para um país inteiro. E em que medida essas duas propostas se materializam ou não na escola? A disputa entre essas duas propostas, entre esses dois discursos, de fato compõe a realidade dessa escola? Não sei, é o que eu pretendo verificar. O último bloco é a didática da história em si, a prática pedagógica em si, a comunicação dos saberes históricos em si. Eu gosto de usar
repetidamente esses vários nomes, porque eu acho que esses vários sinônimos, porque eu acho que eles por si só possibilitam uma compreensão melhor do que eu estou querendo dizer. Quais são as fontes? Primeiro, os relatos orais. Mais uma vez, olha que interessante, os relatos orais. Isso não serve para quem trabalha em tempos mais remotos, óbvio, mas para quem trabalha em tempos mais contemporâneos, os relatos orais, não raro, é a única forma de você acessar as versões das camadas mais populares. Se eu quiser saber tanto sobre o processo histórico da escola, como essa prática pedagógica se materializou no ano de 2012, eu preciso acessar aos relatos das pessoas que viveram esse processo. Os registros oficiais não dão conta disso. E me permite também fazer o mesmo debate do primeiro bloco, que é entender de fato como essa comunicação de saberes históricos se dá dentro da disciplina e fora dela, pensando na escola como um todo, como entender as versões dos sujeitos que participam dela. Qual a opinião dos educandos sobre o ensino da história? Sobre os eixos temáticos, por exemplo, que são interdisciplinares e extracurriculares. Inclusive eixos temáticos, aí no ano de 2012 a escola trabalhou eixos temáticos bastante históricos. Por exemplo, alguns dos eixos, né? O primeiro eixo, autobiografia, linha do tempo e lendas do assentamento, olha, a memória, a mitologia aí, vinculada com a história. Um outro eixo são a história de Tiradentes, outras ligas camponesas, a história do MST, acesso a símbolos, hinos, tanto do movimento como a ideia nacional, independência. Então, se você reparar nesses eixos temáticos, a história está presente. Comunicação de saberes históricos fora da disciplina, né? Porque esses eixos envolvem diversas disciplinas e ocorrem em horários diversos, não exclusivos ao da disciplina História. Então, os relatos orais, como eu já disse, os documentos da escola, como diários de classe, como cadernetas de notas, uma outra linguagem específica, a linguagem também escrita, que é como o professor institucionaliza sua prática pedagógica. O que está ali escrito é o que o professor decidiu dizer para o Estado que ele fez. Não quer dizer que seja o que ele fez, embora possa ser também. Quer dizer o que ele quis, que ele julgou adequado dizer para o Estado. Mesmo que seja verdade, ou que ele acredite que seja verdade, ele decidiu dizer aquilo, né? Ele decidiu dizer aquela versão. E às vezes padece do mesmo problema dos relatos orais, porque o professor dá aula essa semana e vai registrar nos diários de classe 2 meses depois, a partir de uma memória que já selecionou, que já complementou, que já reinventou, né, o próprio processo vivido. Então, duas linguagens diferentes já para entender o ensino da história em si, a comunicação de saberes históricos em si na escola Tiradentes. O outro é o material didático, ou melhor, a ausência do material didático, porque o ano de 2012 foi o primeiro ano com o Fundamental, a série finais do Fundamental. Como não existia no ano anterior, a prefeitura simplesmente não solicitou, se esqueceu de solicitar livros para a escola, e no outro ano, em 2012, começaram as aulas e não havia os livros. Então o professor produziu algumas apostilas, copiou bastante no quadro, né, para que os alunos tivessem algum material escrito para estudar. E não houve material didático, né? Livro didático, houve material didático. O que não houve foi livro didático.
E por fim, a observação participante, que é algo oriundo da antropologia, da pedagogia também, né? O campo, na pedagogia, o campo específico da educação popular, que tem inclusive uma linha de pesquisa aqui no mestrado e doutorado de educação, na pós-graduação de educação. Então, observação participante. Aí o que eu observei, o que eu consegui colher, o que eu consegui visualizar, inclusive minhas opiniões, né? Há uma mudança aí na relação objeto-pesquisador, né? Ficamos mais próximos uns dos outros. As minhas opiniões vivendo esse processo, né? Participei tanto de atividades dos eixos temáticos, como em capacitação de educadores, como momentos em sala de aula. Então essas impressões, esses relatos que eu fiz a partir dessas experiências também pretendo usar como fonte e, portanto, se constitui em um tipo específico de linguagem, né? Que é escrita, mas é uma espécie de diário de bordo, uma espécie de diário em que escrevo o que está acontecendo, um registro de memória, né? Então esse registro pessoal de memória compõe também uma fonte, logo uma linguagem para a pesquisa. E nisso eu fecho os 3 blocos que compõem. Observe que o leque está amplo e a ideia é exatamente essa: um amplo leque de fontes e um amplo leque de linguagens